Então tá, pessoal, acho que a gente pode ir começando, né? Então, olá a todos, todas, com grande satisfação que nós damos início à primeira edição em português da série de seminários multilingüe da Sociedade de Genética Americana, ou GSA. Então, apenas algumas instruções, né, para os nossos participantes. Por favor, deixem seus microfones desligados. E nós sugerimos que vocês coloquem na visão, à sua direita, acima do painel do Zoom, tem ali como você gostaria de optar pela visão. Nós sugerimos a visão de speaker, né? Não sei como seria em português, de quem fala, né? Para vocês, assim vocês podem ter uma visão maior assim da pessoa que estiver falando no momento. E também, caso, né, vocês tenham perguntas, e por favor, qualquer pergunta é bem-vinda, seja também comentários, coloquem no nosso chat, e dentro do possível, nós vamos trazer algumas perguntas de vocês, né, dentro das nossas conversas. Então, muito obrigada. Eu gostaria, então, de iniciar agradecendo a todos os nossos participantes, né? Nós tivemos uma participação bastante positiva, acredito, com pessoas de diversos países do mundo, a maioria do Brasil, mas também temos representantes do Canadá, França, Índia, Suíça, Reino Unido, Estados Unidos. Então, várias pessoas aí ao redor do mundo, né? Como a gente estava comentando aqui no início, os brasileiros estão dominando o mundo, então, por todo lugar. E a maioria são alunos de pós-graduação, mas também temos bastante representantes de alunos de graduação, pós-doutorandos e, inclusive, vários professores se inscreveram. E temos também alguns representantes da indústria. Então, muito obrigada a todos vocês que se inscreveram. Sem vocês, né, não faria sentido esse nosso seminário. E, em segundo lugar, gostaria de fazer um agradecimento à Sociedade de Genética Americana, em especial a Jéssica Vélez, que é gerente de engajamento e do programa de início de carreira da GSA, e ela foi a pessoa que concebeu essa ideia de termos um espaço dentro da sociedade para discutir a ciência em nossa língua nativa. Então, é graças a ela que, né, a gente está tendo esse espaço aqui. Gostaria de agradecer também aos meus colegas que coorganizaram comigo esse seminário, o Jadson Santos, que é doutorando em genética pela Universidade de São Paulo, e o Humberto Cunha, graduando em biomedicina pela Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Eu, Daniele Mello, vou começar moderando aqui a nossa conversa. Eu sou doutora em bioquímica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu realizei um pós-doutorado na Duke University, nos Estados Unidos, e acabei de começar, faz uma semana, um novo pós-doc na Universidade da Bretanha Ocidental, na França. E depois o Jadson vai também contribuir moderando uma parte desse seminário. E gostaria, claro, de agradecer imensamente a presença dos nossos painelistas, né? Nós temos o Ketson Maximiano, cientista pelo Instituto Federal de Tecnologia de Lausanne, na Suíça. A Bruna Silva, que é bióloga e professora da Universidade Federal de Uberlândia. A Andrea Miranda, doutoranda em bioengenharia na Universidade de Leeds, no Reino Unido. E o Rafael Ágio, pesquisador sênior e analista de dados do Ministry of Business, Innovation and Employment da Nova Zelândia. Eu gostaria de passar agora a palavra para os nossos painelistas, para eles também poderem se apresentar
um pouco mais, falar um pouco, né, onde eles estão vivendo atualmente, ou que tipo de experiência, né, eles têm tido, né, nessa questão de viver em um ambiente que você depende do inglês, né, para comunicar sua ciência ou no seu dia a dia. Então, vamos fazer uma ordem alfabética. Andréia, você poderia começar, por favor? Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, seja lá onde vocês estiverem. Como a Daniela mesmo falou, eu moro na Inglaterra. Eu, na realidade, nasci em Portugal. Quando eu tinha 8 anos, eu me mudei para o Brasil. E viajei por alguns cantos, João Pessoa, Natal, e terminei ficando por mais tempo na Parnaíba, onde eu fiz minha graduação em biomedicina. E quando um ano mais ou menos antes da minha graduação, eu comecei a pensar o que eu faria logo depois. Eu sempre gostei de genética, de pesquisa, sempre tive um pouco de interesse em embriologia, e as minhas opções no Brasil eram bem pequenas. Então eu decidi procurar quais seriam as minhas opções no exterior. Consegui achar uma oportunidade aqui mesmo em Leeds, de mestrado, e eu fiz mestrado em embriologia clínica. E depois, no início deste ano, eu comecei o doutorado em bioengenharia de ovários. Então, metade embriologia, metade engenharia, um pouquinho de tudo. Já estou aqui há 3 anos, já estou 3 anos tentando sempre aprender um pouquinho mais de inglês. E acho que é isso. Vou falando um pouco mais ao longo dessa hora junto com vocês. Tá ótimo, obrigada, Andréia. Vou passar então a palavra para a Bruna. Saudações a todos e a todas que estão aqui presentes. Bom, eu moro aqui no Brasil, na cidade de Uberlândia, interior de Minas Gerais. E eu atualmente sou mestranda, né, em educação pela Universidade Federal de Uberlândia, e a minha pesquisa ela é relacionada ao ambiente científico e as questões étnico-raciais. E também sou professora, então atuo na rede pública, e durante a minha graduação, né, em Ciências Biológicas, também pela Universidade Federal de Uberlândia, eu trabalhei com comportamento animal, mas depois percebi que não era muito a minha praia. Então, eu fiquei durante muito tempo trabalhando em laboratório, e só depois eu fui perceber que o meu local de trabalho não seria tão essa parte laboratorial, mas sim a educação, de fato, né, a sala de aula. Então, eu precisei fazer essa troca aí. E acredito que eu vou poder trocar mais com vocês no decorrer mesmo da apresentação. Perfeito. Obrigada, Bruna. Então, vou passar a palavra para o Ketson agora. Boa noite, boa tarde, bom dia. Com tanto fuso horário assim, a gente tem que se adaptar. Meu nome é Ketson, eu sou de Maceió, Alagoas, a mesma terra do Jadson, né? Nós estudamos na mesma universidade, né, na Federal de Alagoas. Eu fiz engenharia. Inicialmente, eu comecei a estudar física, depois passei para engenharia civil, porque eu tive o interesse de trabalhar com computação em um laboratório que tinha lá, que era um laboratório novo. Eu achava aquilo ali super moderno, muito, muito legal, muito massa, assim. Então, eu resolvi ir para lá. Acabei transferindo para engenharia civil. Foi nesse tempo que eu comecei a trabalhar com a aplicação, né, estudo de probabilidades em engenharia, né, análise de risco e probabilidades. Então, a partir dali, eu decidi fazer meu mestrado. Fiz um mestrado na USP, né, na Escola de Engenharia de São Carlos, em 2014, de 2012 a 2014.
E foi nesse momento que eu conheci também meu orientador de doutorado, né? Que ele era um contato, na verdade, do meu orientador de mestrado, que acabou indo para lá para passar um tempo, né, como professor visitante. Então, a gente acabou tendo a interação, trabalhando junto, então resolvi fazer meu doutorado com ele. Na época, ele estava em Liverpool, na Inglaterra, então apliquei para lá, né? Fiz todo o processo de TOEFL, aquela coisa toda. Mas aí, no meio do caminho, antes de eu começar, ele decidiu ir para os Estados Unidos. Então, além do TOEFL, eu tive que fazer também o processo de seleção para lá, em um pouco mais de um mês, e foi uma confusão. Aí eu acabei indo para lá, fiz o meu doutorado na Columbia University, em Nova York. Terminando meu doutorado, fiz um ano de pós-doc na Johns Hopkins, lá em Baltimore, e acabei vindo para cá ano passado, no meio da pandemia, bem no pico, assim, gente viajando vestido de cima a baixo dentro do avião, é uma confusão. Então, acabei vindo para cá e estou aqui há um ano e alguns meses. No total, já estou no exterior há pouco mais de 7 anos. Legal, obrigada, Kézia. Interessante você comentar essa questão dos contatos, né? Acho que isso é importante para os nossos ouvintes aqui que ainda estão no início da carreira. Isso é algo bem importante, se alguém tem interesse mesmo numa carreira no exterior, esses contatos são fundamentais. Então, passo a palavra agora para o Rafael. Opa, olá todo mundo. Prazer estar aqui falando com vocês e tentar ver se a gente pode ajudar de alguma maneira, né? Mas é o seguinte, eu sou de São Paulo, eu fiz meu doutorado na mesma Universidade que a Dani, assim que a gente se conheceu, lá na Universidade de Floripa, meu doutorado, minha graduação em Biologia. And then, aí, quando terminou a graduação, começou aquela busca, né, por mestrado, por oportunidades. Eu acabei vindo para Nova Zelândia por uma viagem de passeio, e ia ser uma viagem de passeio inicialmente, mas acabei conhecendo um professor da universidade daqui, e aí, conversando com esse professor, falando de biologia e tal, ele se interessou pelo meu currículo, porque eu tinha muito de computação, então eu fiz biologia, mas tinha muito de... eu sou eletrônico também e sabia de programação, e eles precisavam disso na época. Acabei vindo trabalhar aqui 10 meses num projeto com eles, só ajudando mesmo, e aí eu já engatei direto no doutorado. Então não passou para o mestrado, porque a universidade daqui, eles fazem, a graduação daqui tem 3 anos só, é um processo diferente, então a nossa graduação do Brasil equivale ao mestrado deles aqui. Então eu já fiz direto o doutorado, aí fiz meu doutorado em metabolômica, desenvolvendo pacotes de R, maneiras de analisar dados de metabolômica, interpretação. E aí, daqui, terminando o doutorado, eu fui para Liverpool, fiz um pós-doc lá de 3 anos, desenvolvendo também algoritmo para análise de dados de sensores de compounds, né, metabolites, né? E aí, terminando lá, assim, para mim foi muito duro ficar em Liverpool, era muito cinza, eu gosto de natureza, gosto de ficar fora, então eu queria muito voltar para cá. Aí minha mulher conseguiu um doutorado aqui, e a gente voltou, e aí começou aquela busca por outro pós-doc, toda aquela coisa de novo, né? Aí apareceu uma oportunidade de trabalho no governo, falei, eu vou tentar, vou ver o que acontece, só para ver como é que é. E faz 6 anos que eu estou no governo, então agora estou no Ministério aqui de Business, Innovation and Employment aqui da Nova Zelândia. E depois, sei lá, eu falo mais para vocês a diferença entre academia e governo. Mas é isso aí. Legal. Eu não lembrava, Rafa, dessa sua história que você tinha ido na Nova Zelândia só a passeio, a princípio, e o passeio surgiu a oportunidade. Tá aí uma dica também para o pessoal, quando forem passear nos países, né, faz um passeiozinho nas universidades também, quem sabe surgiu uma oportunidade aí, né? Legal, obrigada, pessoal. Então, vamos passar, né, para a nossa primeira pergunta que a gente tem aqui, que nós elaboramos, mas, mais uma vez, né, fiquem à vontade, vocês também, para fazer perguntas, são do interesse de vocês, tá?
Primeira pergunta é: quais foram os principais desafios ou oportunidades que vocês enfrentaram na sua carreira científica por não ser um falante nativo de inglês? Então, vocês podem destacar aí, eu imagino que, né, vocês têm histórias bem diferentes, e imagino que para cada um tenham tido desafios diferentes, né? Ou então até algumas oportunidades. Então, eu vou deixar livre, se alguém já quiser, dos 4, já começar a falar, fiquem à vontade. Eu posso falar, já que eu terminei. Não, a língua, para mim, o começo foi bem difícil. Eu cheguei com um inglês bem cru mesmo. Eu fiz bastante tempo de escolinha de inglês no Brasil quando eu era mais jovem, mas quando eu cheguei aqui eu vi que a coisa era diferente. O inglês não é bem assim. E aí foi bem duro, acho que o começo, onde você, principalmente, eu acho que é mais a socialização no começo, que você está num país novo, né? Você já está sem a família, sem amigos, num lugar novo, já está fora da sua zona de conforto. Então, já tem todas essas barreiras, né, que você tem que passar. E aí eu lembro de ver as pessoas conversando na área comum ali e eu meio que estava sempre com pressa, sempre passava correndo para ninguém me chamar, né? Porque eles perguntavam uma coisa, eu respondia a outra e meu, mas aí é assim, é um período curto, eu acho. Foi duro, mas foi um período bem curto. E uma coisa que eu fiz na época foi decidir que eu não ia me socializar com brasileiro no começo. Então, no começo, eu evitei o máximo possível ficar com brasileiro, porque brasileiro tem em todo lugar e a galera se junta, e é churrasco, é um monte de coisa, e é como vivesse no Brasil, mas fora. Né? Aí eu falei, não, os primeiros 2 anos, praticamente, eu fiquei só com os locais, com o local, né? Com a galera da universidade, que é de todo mundo, mas que não era brasileira. E eu acho que fez a diferença, assim, o progresso foi bem mais rápido. E aí até que chegou um momento que eu falei, não, agora eu já me sinto confortável, já tenho amigos de vários lugares, aí eu voltei para a comunidade brasileira e aí me adaptei de novo. Mas acho que a principal, para mim, eu acho que no início, o principal bloqueio, a parte mais difícil foi essa daí, eu acho. Eu senti a mesma coisa que o Rafael, em termos de não falar com brasileiro, foi assim uma regra, não fala com gente que fale português. Foi a minha primeira regra, porque a primeira coisa que eu tentei fazer aqui na Inglaterra foi aprender inglês só falando. E a gente aprende muito inglês americano. E é um pouco diferente do inglês aqui, bastante. E a questão do sotaque é a mesma coisa se você pensar em aprender o inglês, o português do Brasil, o português de Portugal. É tão diferente que eu só dizia assim, sim, e o outro problema que eu enfrentei foi um pouquinho mais tarde, quando eu comecei o mestrado e quando eu fui tentar escrever e-mails, escrever trabalhos. Não é só a língua que é diferente, mas o formato, como que você escreve as frases, é totalmente diferente. E o meu jeito de escrever para eles é assim, não tem sentido nenhum. Então, as minhas primeiras notas foram assim, lá embaixo. Mas deu certo. Tem algumas histórias também para contar, que é um pouco da mistura das histórias que vocês contaram agora. Acho que o primeiro desafio para mim foi o processo seletivo para ir fazer o doutorado fora. Primeiro, a prova do TOEFL. Para mim, fiz a prova, não consegui... primeiramente, fiz a prova, não consegui a nota que precisaria ter de início, já tive que fazer de novo. Tinha feito até um curso preparatório para isso, eu não consegui da primeira vez, fiz de novo, consegui na segunda vez, que era uma nota mínima que eles exigiam. Mas no meio do caminho nisso, já foi complicado, porque eu tinha feito TOEFL, e inicialmente eu ia para a Inglaterra. E teve um período que houve uma fraude com os exames do TOEFL, com a empresa ITS lá na Inglaterra. Então, eles cancelaram tudo.
E no meio do caminho não aceitariam mais o TOEFL. Aí eu fiquei meio louco, assim, desesperado o que fazer, que não ia ter tempo de fazer e me preparar para o outro, fazer o outro exame, né? Sei que no final mudaram de novo a lei lá e iam aceitar de algum jeito. Só que aí meu orientador acabou indo para os Estados Unidos. Só que, beleza, tinha o TOEFL já, mas ainda precisaria de outro exame, chamado GRE, que é um exame que testa as habilidades, né? E nisso aí eu tinha pouco tempo também para fazer. E o exame também é em inglês, né? O exame é todo em inglês. A parte de... Basicamente, eu tinha falado até com o meu orientador, dizer, eu faço alguma coisa para garantir a parte de matemática, pelo menos, e a parte de escrever uma redação, que tem que fazer uma redação. Mas a parte de linguagem, ela é muito, 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 muito difícil. Acho que até se fosse hoje em dia, eu não conseguiria uma nota suficiente para fazer aquele exame de linguagem do GRE, que ele é muito complicado, ele é muito, muito difícil. Não, mas aí perdi a primeira, consegui passar na segunda. Show de bola. Aí fui para lá, aí chegando lá é basicamente essa experiência que vocês contaram, né, da questão do sotaque, por exemplo, né? Em Nova York, eu senti muito isso também, né? Porque lá tem muito estrangeiro, então o sotaque que você aprende é uma coisa totalmente diferente lá, porque é uma cidade onde você vai encontrar muitos estrangeiros falando inglês, então cada um falando da sua maneira, né? O sotaque de um indiano é diferente do sotaque de um chinês, de um japonês, isso no dia a dia, não só na universidade. Eu lembro de eu pegar um táxi, estava comprando umas coisas para ir para casa, pegar um táxi, o motorista era indiano. Aí ele falou, eu parei o táxi, falei a primeira vez, ele falou alguma coisa, eu não entendi nada. Nada. Espera aí, calma, 2, 3 vezes assim, consegui explicar para onde eu queria ir, beleza. Então tem muito disso, né, de você se adaptar. Então levou um tempo assim para eu conseguir me adaptar também a esse processo, né, e ao dia a dia da cidade, né, aos sotaques, as diferenças de sotaque, principalmente em Nova York. A depender do bairro que você vai, também tem muita diferença, né? Que tem um bairro de uma concentração de latinos maior, que você vai acabar se comunicando com as pessoas, falando com um sotaque mais hispânico. Se você vai para uma comunidade negra em Nova York, também tem uma diferença, somente nos Estados Unidos, né? Que vive uma segregação basicamente até hoje. Então, é diferente, é muito diferente. Então, você tem que se adaptar, é um processo, você tem que ter uma resiliência bem grande. Legal, pessoal. Obrigada por compartilhar. Bruna, teria algo para comentar? Bom, minha experiência é um pouquinho diferente do pessoal que comentou até agora, até mesmo porque acredito que estamos em níveis um tanto quanto diferentes, e viemos de contextos também muito diferentes, né? Então, eu moro na periferia aqui da cidade de Uberlândia, e desde o início, né, da minha formação, foi uma formação muito precária, né? Então, principalmente no quesito inglês, né? Não sei se todos aqui sabem, mas, por exemplo, a escola de periferia pública, ela tem esse componente curricular do inglês, porém, é muito raso, muito raso. E, além de ser raso, ele não é, como que eu posso dizer, inclusivo, né? Então, ele vem naquela perspectiva brancocêntrica mesmo, né? Então, é outro contexto, é outra realidade, você aprende aquele inglês de uma forma muito eurocentrada, né? E isso acaba distanciando muito aqueles alunos. Eu fui um desses alunos, né, que eu posso dizer assim. Então, a minha principal dificuldade foi quando eu ingressei na universidade, e os textos, né, de biologia, os artigos que a gente tinha que lidar, muitos deles eram em inglês, por exemplo, ecologia, a parte mais laboratorial também. E aí eu lembro que foi um desespero muito grande para mim, porque eu tinha que, até hoje, na verdade, eu preciso de um dicionário para me auxiliar em praticamente tudo que eu vou lidar que esteja relacionado ao inglês, né? Então, eu ainda não tenho essa segurança, tanto que recentemente, quando eu estava no mestrado, que eu ainda estou, né? Então, eu ainda estou cursando, quando eu precisei fazer a proficiência, eu de cara optei pelo espanhol. E me dei muito melhor com o espanhol e senti segurança de fazer a prova em espanhol do que em inglês.
justamente por saber que eu ainda não possuo essa base, mesmo que seja uma prova aparentemente simples, né? Para uma pessoa que não teve essa formação tão bem, como que eu posso dizer assim, tão bem aprofundada, se torna algo muito difícil. E aí, se a gente for pensar, apenas 43% dos universitários pretos no Brasil falam inglês. Então, é um número muito pequeno ainda, sabe? E dentro da universidade isso é muito presente se a gente fizer esse recorte racial. Então, eu acredito que a principal barreira para mim tenha advindo desse contexto, né? De onde eu vim e aonde eu permaneço até hoje, porque as escolas que eu trabalhei são também escolas de periferia, são meninos que eu me vejo neles justamente por isso, por saber que a base que eles estão tendo ainda é muito pequena, principalmente com relação ao inglês e até mesmo com relação à ciência, né? É como se fossem polos muito distantes da nossa realidade. Então, acredito que a minha principal dificuldade tenha advindo dessa questão, né? Desse contexto. E, inclusive, se a gente for pensar, né, no valor do salário mínimo aqui no Brasil, que é mais ou menos R$ 1.100, mais ou menos, se eu não me engano, você não consegue, por exemplo, viver e pagar um curso de inglês, né, aqui, para pessoas que estão nessa mesma condição que eu, por exemplo. Então, hoje em dia, até está surgindo alguns cursinhos que são afrocentrados, né, de inglês, e são gratuitos, ou eles oferecem um desconto, assim, muito grande para pessoas que são pretas e pardas, e que eu vejo como uma oportunidade, né, porque eu acredito que o que diferencia um graduando, né, ou um pós-graduando de outro no quesito, como que eu posso dizer, competência, não é nem a questão da competência, é a questão da oportunidade mesmo. Então, eu acho que, para mim, a maior dificuldade parte desse contexto de onde eu vim e aonde eu me insiro até hoje. Perfeito, Bruna. Obrigada por compartilhar, né, essa visão, essa sua experiência. E realmente, assim, acredito que o fato do inglês ser a língua universal da ciência traz algumas vantagens, mas essa que você trouxe é uma grande desvantagem, né? Porque limita muito o acesso a determinados grupos sociais, né, a essa ciência. Então, realmente, isso é uma coisa que a gente tem que estar em mente e tem que realmente batalhar para tirar, né, essa discrepância tão grande, né, de oportunidades, como você colocou. Bem importante isso, bem legal. E a outra pergunta que nós temos aqui, e daí logo em seguida a gente pode passar para algumas perguntas que eu já vi aqui que o pessoal fez, ela vai um pouco no sentido oposto agora, porque para as pessoas, no caso de quem já está desenvolvendo uma carreira científica no exterior, né? A gente acaba muitas vezes nos apropriando de um vocabulário técnico e científico mais amplo, na verdade, no inglês do que no português. Então, muitas vezes a gente encontra um desafio oposto, que é o de compartilhar a nossa ciência na nossa própria língua nativa. Até eu achei engraçado na fala do Rafa, quando ele estava fazendo a introdução, veio várias palavras em inglês, né? Porque é isso, né? A gente, né, quando faz ciência no exterior, a gente se apropria desses termos em inglês que é tão comum já falar inglês que a gente nem sabe como traduzir muitas vezes. Então, a pergunta seria assim, para vocês que estão fora, né, vocês têm a oportunidade de discutir a sua ciência em português? Né? Caso positivo, você sente alguma dificuldade, né? Você tem esse problema de talvez não, né, ter dificuldade em traduzir muitos dos termos, ou se não, se você tem muitas oportunidades,
na verdade, você gostaria de ter mais essas oportunidades, né, de falar na sua ciência em português, caso não tenha muitas oportunidades. E a Bruna, no caso dela é mais específica, que trabalha com essa questão de comunicação científica e tal, depois, se você puder trazer um pouco mais, Bruna, dessa questão da importância, né, da gente realmente ter canais de comunicação científica em português e deixar essa ciência acessível, né, realmente a todos, mesmo que eles não falem inglês, né, então é um pouco agora o inverso, né? É a comunicação da ciência no português e as dificuldades de quando você também se apropria de muitos termos em inglês. Quem gostaria de começar? Se eu puder começar rapidinho. Só primeiro, voltando só um pouquinho atrás, queria dizer que eu me sinto muito privilegiada por ter tido a oportunidade de fazer cursos em inglês, mas no Brasil, o inglês que é dado não tem nada a ver com o inglês que é dado aqui na Europa, e é muito triste ver como o inglês não é suficiente para você socializar, sabe? É um inglês meio que fechado, meio assim, quase como se fosse uma ditadura eu sinto como se fosse assim, uma regra, assim, eu tenho que aprender. Eu lembro muito bem que eu fazia várias piadas eu só aprendo o verbo to be, e era só isso, todo santo ano. E eu fiz a minha graduação sem saber inglês. Eu sofria com artigos em inglês. Eu sofri com chegar na Inglaterra. Eu passei, a primeira semana que eu passei aqui, eu chorei todo santo dia. Péssimo, péssimo, péssimo. Só dando uma adicionada. E em relação ao inglês, agora o contrário. Depois de 3 anos morando aqui, eu aprendi muita coisa com o mestrado e o doutorado em inglês, que eu não sabia em português. E eu tenho, de vez em quando, a oportunidade de falar sobre o tema de embriologia, aí com conferências agora com o Covid, né? Online, dá para fazer conferências. E é um desastre para fazer slides, para falar sobre, por exemplo, vou dar um exemplo, aqui é IVF, aí no Brasil já não é IVF, já é FVI ou já nem lembro direito, meu Deus, é tantas palavras que são diferentes. E para eu achar essas palavras em português, eu acho que não tem sites, não tem informação suficiente em português, não tanto quanto em inglês. Então, muitas vezes eu procuro em inglês quase tudo e depois, no final, eu vou tentar traduzir de alguma forma, achar alguém mencionando alguma coisa em português, mas é extremamente difícil achar qualquer material em português, principalmente em termos de embriologia, que quase nada, né? Eu queria fazer um comentário atrelado à Andrea. A nossa amizade, ela se iniciou no curso de inglês, né? Nós fizemos o curso de inglês antes de ela ir embora do Brasil. Ela estava no último ano, na fase de estágio, TCC, e a nossa amizade começou no inglês. E é realmente, eu já fiz tanto curso de inglês, eu já fiz curso de inglês online, aquele Duolingo, eu já fiz tudo, Duolingo. Eu já fiz curso de inglês no Kumon, curso de inglês aqui no interior de São Paulo, e o curso, estou fazendo atualmente, curso de inglês, né, onde eu e a Andréia, nós estudamos, né. Então, atualmente estou estudando inglês para proficiência, para fazer uma prova, né, para o mestrado ou para fora. E eu concordo muito com o que a Andréia disse, que é muito difícil, né? Apesar de... eu sinto que o estudante, né, da língua inglesa, ele é muito pautado em regras, sabe? Em regras tão difíceis que eu tenho certeza que até os nativos americanos não sabem disso.
Então, eu acho que o brasileiro se preocupa tanto com a regra e esquece da mensagem, sabe? Então, se uma pessoa puder falar bem e entender a mensagem de volta, ok. A mensagem está sendo dada, está sendo recebida, e a comunicação está fluindo. Eu como estudante, né, da graduação, eu sinto que agora, voltando para o lado científico, o meu TCC todo voltado no inglês. E eu não sabia como ler cientificamente o inglês na parte de genética. Eu tive que aprender, porque eu não foi ensinado para mim. Então, eu tudo compartilho com as dificuldades da Andrea, que ela teve com o idioma, e é surreal isso, sabe? Todo mundo aqui que estamos presentes tem essa dificuldade, né? De aprender inglês para poder compreender, né, os dados que estão dentro da ciência, dos artigos, para a gente fazer experimentos, laboratórios, etc. É só um comentário, já que a Andrea trouxe esse assunto de que, né, mesmo os cursinhos de inglês, mesmo você pagando um cursinho profissional, realmente, né, eu estava lendo um artigo quando eu estava pesquisando um pouco para esse seminário, e eles comentam assim que os cursinhos no Brasil, eles são muito voltados na gramática e menos para conversação. Então, isso cria para as pessoas de cara uma barreira, porque você, né, aprende aquela gramática perfeita, e aí quando você vai falar, você pensa, não, eu tenho que falar a gramática que eu aprendi, eu tenho que falar daquela maneira, perfeitamente, certinho, e isso quebra a confiança. E uma coisa que eu aprendi, a questão de falar uma língua estrangeira é a confiança. Não é você ter o super vocabulário, não é você ter a gramática perfeita, é você se jogar, se acreditar em você né, tentar mesmo, porque eu percebi aqui o inglês para mim foi mais tranquilo porque eu tive a imensa oportunidade de morar um tempinho nos Estados Unidos quando eu era criança. Então eu aprendi por um ano só, mas eu aprendi quando criança, isso me ajudou muito no inglês. Então o inglês para mim sempre foi mais tranquilo. Mas agora o francês, né, foi outra história, eu tive que aprender depois de mais velha. Só que eu também tive a oportunidade de vir aqui fazer um pequeno estágio de 3 meses e foi aí que eu consegui mesmo aprender, porque eu estava ali imersa e não tive medo e entrava nas conversas do pessoal em francês, morria de dor de cabeça no final do dia, tentando entender todo mundo, olhando a boca das pessoas, assim, tentando pegar todas as sílabas. Mas é isso, é a questão que o ensino de inglês no Brasil é muito voltado para a gramática, e daí isso quebra a nossa confiança, né? Então, realmente, é uma coisa para todos que estão aqui, né, que querem aprender o inglês, para ter em mente quando se tiver a oportunidade, né, de pagar por um cursinho, e escolher bem, e escolher essa questão que eles possam priorizar a conversação mais, né, do que a gramática. Então, agora te deu uma pequena parênteses, e aí agora continuando essa questão, né, da comunicação da ciência na nossa língua nativa, né, muitas vezes desafios de quando você está no exterior, e também a importância, né, para trazer oportunidade a todos, mesmo os que não falam inglês. Então, se o Ketson, a Bruna ou o Rafael quiserem comentar. Só dar mais um comentário em relação a isso, e de fato, né, sempre tem, como você falou do francês agora, eu também estou sofrendo da mesma coisa aqui, mas assim, para mim tem sido mais tranquilo, porque eu preciso mesmo do inglês, assim, o francês, tento fazer alguma coisa ainda, porque por necessidade, que nem todo mundo fala inglês,
Aqui, então, é outra dificuldade, mas dá para se virar. Mas como você falou, né, em relação a, por exemplo, eu fiz matérias nos Estados Unidos que eu não fiz no Brasil, por exemplo, e de outro curso, não do meu curso, né, da minha área. Fiz matérias de engenharia elétrica, por exemplo. Eu sou da engenharia civil do Brasil, mas fiz matérias de engenharia elétrica lá. Então, tudo que eu aprendi em relação a esse tema foi em inglês. Eu não aprendi nada em português primeiro. Então, o primeiro contato que eu tive com esse tema, no caso de processamentos finais, foi em inglês. E na minha área mesmo, existe, inclusive, termos que eu não achei tradução em português. Inclusive, falando com amigos meus de Portugal, então, não existia, por exemplo, a palavra averaging, né? Que seria você tirar uma média, né? Você tem a palavra mean e tem a palavra average, mas você transformar isso em um substantivo, né? Que seria o do averaging, que é o nome da técnica, não existe tradução, né? Então, eu não consegui achar uma tradução para essa palavra. O nome da técnica que eu trabalho é Stochastic Averaging. Uma vez eu fui fazer uma palestra no Brasil, simplesmente usei esse termo, porque eu não consegui achar tradução para esse termo. Então, é um dos exemplos, né? Existem vários outros assim que torna a coisa um pouco mais difícil, ou você tem que inventar o termo, introduzir o termo em português para facilitar o acesso, ou como na maioria das vezes se utiliza do termo em inglês mesmo. Então, esse é um dos pontos que eu queria destacar. Eu posso falar um pouquinho aí também. Em relação a aprender o inglês, eu estou de acordo com o que todo mundo falou. Acho que os cursos do Brasil tem várias questões, acho, né? O curso não está preparado para você falar, é mais focado na gramática, mas também depende da época da sua vida em que você fez o curso. O teu propósito em fazer o curso era diferente também. Então, sei lá, quando você faz o curso quando você é muito jovem, por exemplo, você não está nem aí. Você está fazendo curso porque seus pais querem que você faça, ou porque na escola estão te ensinando, mas você acha que você nunca vai usar, não sei o que, toda aquela coisa, então você não se dedica para aprender também, né? Mas aí acho que a Marjorie colocou nos comentários aí a diferença em relação a aulas particulares. Eu acho que isso faz uma diferença absurda. Você ter um professor particular, eu tive a experiência com o espanhol, eu fui fazer eu trabalhei um pouco na Argentina, e aí eu fiz um curso super intensivo de espanhol de 1 mês. Foi 1 mês, eu não sabia nada de espanhol, mas em 1 mês eu tinha toda semana, 2 vezes por semana, a pessoa ali comigo falando, e aí, como você tem uma pessoa dedicada a você, você se sente na obrigação de fazer também a sua parte, de fazer o dever de casa ali bem feitinho, e o progresso com aulas particulares assim, não se compara a aulas de qualquer cursinho. Então, assim, em termos de investimento, se tiver a possibilidade de ter um dinheiro para dedicar para isso, eu acho que hoje eu preferiria pagar um professor particular menos vezes por semana, mas ter alguém ali comigo e o resto da semana eu me dedicar às tarefas que ele dá. E uma coisa que eu indico aqui é leitura, é livro. A gente fala muito de ciência aqui, né? Claro, é muito de termos técnicos e tal, mas se você quer aprender o inglês de verdade, acho que é ler livro. Ler livro. Pega livro e lê. E hoje em dia, comparado às gerações passadas, você tem acesso a Netflix, você tem acesso a tanta informação online, que hoje é tão mais fácil você aprender por conta, se você quiser. Se você tiver um livro, filmes que você pode assistir em inglês, o teu progresso, e um professor particular, o teu progresso vai ser muito rápido no inglês, eu diria. Em relação à dificuldade de compartilhar o conhecimento em outra língua, minha mulher é da Colômbia, então aqui em casa a gente fala inglês, português e espanhol, né? Eu tenho 2 filhos e a ideia é que eles saibam todas as línguas. Então a gente faz questão, eu só falo português em casa, ela só fala espanhol e eles na escolinha falam inglês. Então, e a gente tem um business aí, um negócio à parte de biohacking, né? Não sei nem qual que é o termo desse aí em português, mas a gente traduz ciência, a gente ajuda as pessoas através da ciência, né, em relação à saúde e tal.
a gente tem podcasts, essas coisas assim. E então a gente tem muitas vezes que traduzir, a gente tem um em português e um em espanhol, então a gente tem que traduzir essa informação para essas línguas. Então, nesse caso, assim, o nosso público é um público que a gente só tem que educar eles, né? A gente quer só que eles saibam por que tem que fazer cada coisa para melhorar a saúde deles. Então, o termo técnico não faz diferença. Agora, se a gente vai educar uma pessoa que pretende ser cientista, eu acho que faz mais sentido educar essa pessoa com os termos técnicos em inglês. Porque ela, no futuro, é esse termo que ela vai acabar usando de qualquer maneira. Certos artigos que ela vai ler vai ser com esse termo. Então, ela saber esse termo em português, não sei se vai ajudar tanto ela no futuro. Entendeu? Então, assim, ajuda para traduzir para pessoas que não vão seguir na ciência, mas acho que se vai educar pessoas que querem seguir na ciência, é melhor já educar com um termo que ela vai ver mais frequente. Esse é o meu ponto de vista. Interessante. É uma maneira realmente de, talvez as pessoas já conseguirem, né, se apropriar desses termos. E a Bruna gostaria de comentar agora dessa parte de comunicação, importância de comunicação científica em português? Claro. Então, acho que difere um pouquinho da exposição que o pessoal aqui trouxe, principalmente a visão que o Rafael trouxe, né? Justamente pelo fato de que a forma como a própria ciência se estruturou, ela já se limita. Então, ela deixa um grande público de fora. E esse grande público de fora, às vezes até tem interesse em saber sobre ciência, em entrar na área da ciência, ou querer estudar para fazer para adentrar, né, nessa área. Mas nem sempre isso é possível. Então, assim, eu trabalho em um projeto de divulgação científica com um recorte racial, que a gente acha muito importante essa aproximação da ciência com a população preta, né, aqui no Brasil. Então, justamente porque a gente percebe esse distanciamento. E muitas das vezes o distanciamento não é por falta de interesse. Muitas das vezes o distanciamento, ele é justamente pela falta da aproximação, né? A própria ciência em si, ela distancia inúmeros públicos que não estão ali dentro daquele modelo, né? A gente pode falar o modelo brancocêntrico, né? Então, nesse projeto, a gente tenta trazer pesquisadores negros, né, de diversas áreas do Brasil, então, de diversos estados, e pesquisadores de fora também, para contarem sobre suas pesquisas, o que estudam na universidade, sobre o que está sendo a sua pesquisa de mestrado, de doutorado, seu pós-doutorado, para que possa fazer com que outras pessoas se vejam nesse lugar. Porque o que eu percebo, principalmente dentro das escolas, é que os alunos, eles acham que a ciência é algo inalcançável. Por exemplo, eu estou fazendo um recorte da escola onde eu trabalhei, né, das escolas por onde eu passei, que foram escolas de periferia. Então, eu percebia muito esse distanciamento dos meus alunos com a ciência ou com a universidade, que dirá com o inglês, né? Então, assim, para eles isso era algo, assim, surreal, né? É fora da realidade deles. Então, eu acho que é muito importante a gente popularizar a ciência, né? E quando eu falo popularizar aqui, não é no sentido de desvalorizar ou diminuir a ciência, não. É transpor a ciência de uma forma que ela seja acessível a todos os públicos, a quem está lá na periferia. Eu gostaria que não só os meus alunos que não são de periferia, por exemplo, eles pudessem se enxergar como possíveis cientistas, como alguém que vai chegar no ensino superior, como alguém que vai conseguir fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. E eu acho que essas portas elas começam a se fechar quando, por exemplo, o menino vai lidar no livro didático com um conteúdo científico e ele está todo naquela norma científica. E aí o menino lê aquilo e ele não tem noção. Ainda que eu explique, até estava conversando com o Jadson ontem, a forma de você transpor, ainda que na língua portuguesa, a ciência
para uma comunidade periférica, ela é completamente diferente de você transpor para meninos que não estão inseridos nesse contexto. Então, e uma coisa que me chama muita atenção também é que nós, né, brasileiros, a grande parte de nós, a gente não aceita, por exemplo, a questão do português, que é um conceito que a Lélia Gonzalez, né, uma escritora intelectual importantíssima dessa área das relações étnico-raciais, ela traz, que significa o quê? A marca da africanização, né, na nossa língua portuguesa. Então, essa marca da africanização, nem nós mesmos, brasileiros, aceitamos, que é o quê? O ritmo que a gente fala, né, é diferente de quem fala o português de Portugal. Essa diferença no ritmo, ela advém justamente desse processo de africanização que a gente passou. Trocar o L pelo R, por exemplo. Muitas vezes a pessoa fala que aquilo ali é a pessoa que está falando porque ela é ignorante. Ela trocou o L pelo R porque ela não sabe escrever, ela não sabe ler, ela não é letrada. E, na verdade, o certo seria isso, né? Na verdade, a origem foi essa. Então, se a gente não respeita nem mesmo essas marcas da africanização na nossa própria língua portuguesa, entende? Se a gente tem um distanciamento justamente com algo que está tão ligado à nossa origem, como que a gente pode ter uma proximidade com uma língua que, desde a sua estruturação até a sua transposição, seja nas escolas, nos cursinhos, na universidade, ela não trabalha isso, né, com os alunos. Então, cada vez mais eu percebo uma lacuna, um distanciamento que vai cada vez mais aumentando, e talvez seja ele o significado desse reflexo que a gente tem com relação a, por exemplo, 43% dos universitários pretos dentro de uma universidade não falarem inglês, não terem proximidade com a língua. Então, eu acho extremamente importante que projetos de divulgação científica com recorte racial, com recorte social, sejam cada vez mais implementados na nossa sociedade, para que a gente não tenha uma ciência que permaneça dentro de uma bolha, que seja uma ciência que só chegue em quem tem condição, quem teve uma vida totalmente estruturada, familiar, emocional, afetivamente, ou financeiramente, né? Mas que sim chegue a todos de uma forma que faça com que mais pessoas pretas, pardas, indígenas ocupem esse lugar, que é o lugar da ciência, que não é o lugar do branco, né? Eu acredito que ele é o lugar de todos. Então, acho que seria isso a minha contribuição. Eu queria acrescentar a fala da Bruna. Eu tudo compactuo com a filosofia, né? Tu disseste que a ciência está numa bolha, certo? E eu também faço divulgação científica, né? Eu faço voltado para a genética, e a genética é uma coisa muito abstrata, ela é complexa, né? Para quem estudou genética sabe disso. Então, nós, né, eu sou membro da Liga Acadêmica de Genética, né, que foi fundada exclusivamente pela Andréia, que está presente como painelista. A gente quer simplificar, né, a genética para levar para o público. Né? Então, eu divulgo ciência pelo Instagram, porque todo mundo usa o Instagram, né? E até mesmo, eu estou fazendo meu TCC e eu tenho muita vontade de compartilhar com meu pai sobre ciência. Mas é muito difícil, sabe? Então, tem que usar as palavras corretamente para eu poder me comunicar com meu pai, né? Porque meu pai não teve a oportunidade de estudar quanto eu estou tendo atualmente, né? E a ciência, como um todo, ela é muito fechada. Concordo muito com a Bruna, tá? Então, assim, eu sinto que as pessoas aqui no Brasil querem estudar ciência, querem entender ciência, mas as oportunidades estão se fechando cada vez mais, né? Não quero entrar no quesito da política, né? Mas nos últimos anos, a ciência ela está se perdendo o foco, infelizmente. Então, aí vem o inglês, né? Que a gente, nas escolas, não temos aquele inglês, assim, muito boa, né? Não vou criticar os professores, mas eu acho que a metodologia é falha, né? Porque a Daniela trouxe um ponto que brasileiros preocupam
muito com a gramática. Eu me preocupo muito com a gramática. Quando eu vou falar inglês, eu penso mais na gramática do que na mensagem. Então, eu entendi o que a Bruna disse sobre a ciência, ela está dentro de uma bolha. E ela está. Então, eu acho que o papel do pesquisador e o cientista é desenvolver ciência, lógico, trazer coisas novas para a sociedade, mas tentar desmistificar o quanto é difícil e levar para as pessoas que da zona rural, pessoas que trabalham no comércio, sabe, etc, sabe? E levar para a periferia, né, como a Bruna trouxe aqui essa questão, é muito importante, certo? Então, a gente tem dois pesos, né? A ciência ela é fechada, né? Dá uma ideia de que só quem entende ciência é privilegiado, mas nós estamos lutando para que não seja só para pessoas privilegiadas, certo? E tem a comunicação com o inglês, que também é o outro lado difícil, né? E nós temos que juntar esses dois pontos, assim, sabe? E é muito interessante o que a Bruna trouxe. Fazendo um adendo aqui com o que o Humberto falou, quando a gente fundou essa Liga de Genética, depois, assim, mais ou menos de um ano da Liga estar aberta, a gente começou a ter umas ideias de ampliar o que a Liga estava fazendo para fora da universidade, né? E eu acho que foi uma das primeiras ligas até da universidade que realmente ampliou para fora mesmo da universidade a ponto de ir para escolas. E a gente ia para escolas públicas, a gente tinha, tipo, uma rotina de uma semana ia para uma semana ia para outra, e a gente fazia, tipo, demonstrações, sabe? Não era nada assim não era só conversa, mas era mostrar mesmo. A gente fazia, tipo, por exemplo, a gente imprimia papéis bem grandes, assim, com os cromossomos, e a gente cortava eles e fazia tipo, uma competição entre os alunos, fazia competição e dava chocolates, explicava mas por que é assim, mas porque, tipo, tinha todo uma dificuldade e a gente tentava, mas mesmo assim é muito difícil, como o Humberto falou, genética, e cada área tem sua dificuldade, obviamente. Por exemplo, eu mesmo, que estou na engenharia, eu ouço as pessoas falarem sobre engenharia, eu fico assim, meu Deus, não sei como é que essas pessoas vivem, o que elas comem, o que elas fazem. Então, eu acho que também a gente é muito culpado, nós todos, assim, que estamos aqui, nós somos muito culpados, porque antes de a gente entrar, a gente sente a dificuldade, mas quando a gente entra, a gente continua fazendo esse papel de continuar falando assim, porque é mais fácil, a gente já aprendeu a falar assim, é mais fácil continuar falando assim do que aprender um jeito novo de falar para que as outras pessoas entendam. Eu estou me incluindo também na culpabilização aqui. Muito bacana, pessoal, a contribuição. Realmente essa questão da diversidade que a Bruna trouxe. Eu até gostaria de ressaltar um comentário aqui feito pela Débora Brandt, que acho que resume bem também a fala da Bruna, que ela comentou assim: excluir pessoas da construção da ciência faz mal também à ciência, à própria ciência. E isso é algo que eu também tenho pensado bastante ultimamente, também tenho entrado um pouco nesse campo da comunicação científica, justamente porque nós temos que trazer a ciência a todos, porque a diversidade só tem a contribuir à ciência, diversidade de experiências, de ideias, de criatividade, de tudo. Então, realmente, quanto maior uma diversidade na ciência, mais a gente tem a contribuir. E agora, então, eu passo a palavra ao Jadson, que vai continuar com a moderação aqui do nosso seminário. Pessoal, eu achei muito interessante uma coisa que a gente se preocupou bastante na hora de criar o evento, de convidar as pessoas, que foi a diversidade. Não foi algo que a gente escolheu assim, de forma aleatória.
a gente colocou na estrutura do evento. Teve uma tabela com as informações das pessoas, o lugar que essa pessoa, de onde ela era, a etnia da pessoa, o que ela poderia colocar sobre aquilo, a idade, a área de formação, porque tudo isso representa a diversidade que a gente tem no país. O Brasil é um país imenso e muito diverso, então a gente não poderia cometer o engano de apenas reproduzir uma falta de diversidade que a gente encontra na academia. Que a gente encontra essa falta. Quais professores negros vocês conhecem, por exemplo? Eu estou na Universidade de São Paulo e já passei por outras universidades e conheço 2 professores negros dentro de um grupo gigante de professores. Então, a voz das pessoas, não apenas pela cor da pele, mas pela própria história que ela traz, é diferente. A experiência, a visão dessa pessoa é diferente. Então, a gente colocou isso na estrutura do seminário. Que a gente tivesse certeza que a gente poderia ter o máximo possível de diversidade aqui. E eu achei interessante que a gente está tendo essa diversidade de uma forma diferente de tratar o mesmo assunto, né? E dentro desse assunto, eu já queria colocar uma pergunta para vocês, que é a seguinte: aqui no Brasil a gente tem o português é falado de várias formas. A gente, quem está no Sul, quem está no Nordeste, eu, Ketson, a gente é de Maceió, a gente tem um sotaque diferenciado, mas também na própria ciência, a forma de falar a ciência em português, os conceitos técnicos, as palavras, podem dificultar o entendimento. Mesmo para quem fala inglês, você domina o inglês em si, mas você vai para um país, por exemplo, como Rafael, na Austrália. Eu não sei como é exatamente o sotaque de um australiano falando inglês, mas eu assisti um filme australiano que eu achei, não, Nova Zelândia, mas tudo bem. Nova Zelândia. Eu assisti um filme australiano, então não é na Nova Zelândia. Que eu não entendi o inglês. Eu achei, não. Então, eu entendo um pouco de inglês, eu não vou entender, mas não entendi. O professor da China falando inglês também não entendi. Então, eu queria fazer uma pergunta dentro do português e dentro do inglês para vocês. Vocês tiveram essa dificuldade nessa diversidade da forma de falar o inglês, mesmo sendo talvez fluentes ou tendo um nível de inglês até um pouco alto, vocês tiveram dificuldade nessa diversidade da forma de falar? E no português, e também se coloca para Bruna, Bruna, você teve alguma dificuldade em comunicar a ciência em português, mas para pessoas que o português falado por você, as pessoas não entendiam esse português? Então, eu queria colocar essa pergunta do inglês e do português para saber como a diversidade afetou a forma de vocês comunicarem e comunicar a ciência de vocês. Fica aberto aí para qualquer um de vocês colocarem a ideia que vocês têm. Jadson, pô, vou falar então, já que você falou meu nome aí. Então, não, é bem diferente, cara. Acho que a nossa influência, a influência que os Estados Unidos têm na nossa cultura, né, o inglês que a gente aprende, filmes e Hollywood e tal, é daí que a gente tira o inglês, né, as músicas e tal. Então, quando eu vim para cá, obviamente é bem diferente o sotaque, é bem difícil de entender o que os caras falam, e fora isso você tem ainda todo o vocabulário que os caras usam, que tem muita coisa que é local, né? Pô, vai entender piada em inglês, que a piada é feita usando, sei lá, não sei, gente da mídia local, sabe? Coisa da história do passado que você não faz ideia. Então é bem fácil ficar perdido. Quando eu fui para Liverpool, os Scouts, né, que chama, que é os caras locais. Meu, você não entende nada que os caras falam. É outra língua completa, não parece inglês. Juro que não parece inglês. É muito tenho difícil. dificuldade aqui. Você entende bem, não, é outra coisa. A primeira vez que quando a gente chegou lá, assim, pô, minha mulher é colombiana, mas ela viveu nos Estados Unidos por 10 anos, e ela é muito boa com línguas, ela manja bem de inglês mesmo. Não, a gente chegou, nem ela foi capaz de entender o que os caras falavam. Então, assim, é outra... Mas é igual o Brasil, né? Você viaja o Brasil, dependendo de onde você vai, eu trabalhei em Floripa com as comunidades locais de pescadores lá, eu não entendia nada que os caras falavam no começo, entendeu? Porque acho que eles viveram tão isolados, né, do resto da população, que eles desenvolvem a sua própria linguagem ali, e então, não, com certeza é um obstáculo. Andréia? Fazendo aqui uma adição, eu
é engraçado, porque a minha situação do Rafael é meio parecida. Eu moro com o meu namorado e ele é da Venezuela. Então, ele fala espanhol, eu falo português, mas nós juntos falamos inglês. E de vez em quando a gente faz assim piadas de como é diferente o inglês que a gente vê aqui e o inglês que a gente aprende mesmo na escola. Por exemplo, ainda uns dias atrás a gente aprendeu que se alguém falar sound é porque é bom, sabe? Então, tipo, se tu falar alguma coisa e alguém disser sound, é porque é bom. Quando que você iria achar que sound é bom? Nunca. Por exemplo, até a pronúncia, um dia desses alguém falou para ele, em vez de tires, falou tears. E ele ficou tipo, como assim? O que você quer dizer com isso? Sem falar com a questão de que aqui na Inglaterra a gente tem muita mixagem de cultura, principalmente indianos. E eu não sei vocês, mas o inglês do indiano é extremamente difícil para mim. Muito difícil. Eu não consigo entender de jeito nenhum. E tem muito profissional indiano na área. Então é muito difícil. Eu desisto muitas vezes. Eu não consigo entender, eu só desisto. Acabou para mim. Por exemplo, também pessoas que vêm assim da Ásia, que é uma língua totalmente diferente, a pronúncia deles é muito diferente, extremamente difícil também para entender o que eles falam. Mas é aquela coisa, né? Ter paciência com você mesmo e com os outros, né? Você tem que entender que eu ouvi uma vez, quando eu cheguei aqui, eu tinha muita vergonha, sabe? De aprender e de falar e de dizer que eu não entendi. Mas é você reconhecer que não é vergonha você aprender, não é vergonha você não saber alguma coisa. É muito importante que você está tentando. O importante é que você está tentando e que você está tentando aprender alguma coisa, que você está tentando entender o que alguém está falando. Não é vergonha nenhuma você não entender uma pronúncia diferente, você não entender uma língua diferente, não é vergonha você não saber inglês só porque é inglês. Não existe vergonha em nada disso. Eu só fui aprender inglês mesmo quase quando eu estava aqui na Inglaterra já. E olhe lá, quando eu cheguei aqui, eu ainda mesmo assim não conseguia falar muito bem. E mesmo hoje, muitas vezes eu faço erros, muitas vezes eu não sei. Eu muitas vezes não consigo entender as diferentes pronúncias. Mesmo morando aqui há 3 anos, tem muitas vezes que eu não sei o que eles falam. Se eu for para a Escócia agora, eu vou ficar perdida, não sei o que eles estão falando. Mas, enfim, é só... Acho que o segredo é saber admitir quando você não está entendendo e saber dizer assim, ó, pode falar um pouco mais devagar, eu não consigo entender. Só posso dar uma palavrinha só? Esse lance da vergonha aí é muito chave, eu acho, porque eu acho que o brasileiro tem essa coisa, esse complexo, né, de inferioridade, né? E aqui, para eles, a maior parte deles não falam outra língua, só falam inglês. Então, eles já acham incrível que você consiga se comunicar em inglês e ainda fale a sua língua. Então, eles acham isso de você. E é engraçado como o brasileiro fica muito envergonhado na frente de outros brasileiros. Como tem aquele complexo de você sempre ter que ser perfeito, sabe? Então, isso aí acho que é chave, cara, que você esquece disso e fala, vou falar. É engraçado como as pessoas tendem a falar melhor inglês nas festas, né? Por causa do álcool, então, que se libera um pouquinho, né? Então, acho que isso aí é chave, é se soltar mesmo. Eu acho que é nesse sentido aí também, porque principalmente você dentro da ciência, né, desse mundo científico, você vai ter contato com muito estrangeiro. Então, não é apenas também você entender um nativo falando com você, mas é você entender outro estrangeiro também falando inglês da maneira que ele aprendeu, né, usando, sei lá, o sotaque dele, né, usando a maneira que a pessoa aprendeu a falar inglês, e isso também é um dos grandes desafios assim em relação à comunicação, né? E no inglês em si, por exemplo, nos Estados Unidos também tem muito disso, de você ter dentro do próprio país sotaques diferentes, né? Então,
de dentro da própria cidade mesmo, sotaques diferentes. Então, isso é bem comum e é uma das dificuldades, né, de você também se integrar, né, dentro daquela comunidade que você está vivendo, né? Então, a língua, ela é bem dinâmica, no geral, né? O idioma é algo bem dinâmico, ele não é algo estático, né? Você não é daquela maneira que você aprendeu uma única vez e você vai usar daquela maneira, sei lá, para sempre. Você tem que ter uma certa resiliência e uma adaptabilidade, né? Se adaptar a todas essas nuances, né? Que você tem de cada canto, né? Isso é bem importante no caso. Essa palavra que você colocou, de se adaptar a diferentes formas do inglês, acho que é o que eu mais considero interessante, inclusive até no português. Você até queria saber da Bruna. Bruna, quando você comunica a sua ciência em português, aliás, você comunica ela em inglês também? Tem essa oportunidade? No mestrado, geralmente, tem grupos que acabam fazendo isso. Mas em português, você sente alguma dificuldade dos grupos para quem você fala, de entender o português que você fala para eles? Então, eu senti bastante essa dificuldade assim que eu saí da graduação e comecei a dar aula. Então, quando a gente sai, por exemplo, da graduação de áreas mais científicas, por exemplo, dentro das ciências da natureza, parece que a gente sai um tanto quanto engessado. Então, a gente quer falar todos os termos técnicos que a gente utiliza dentro de um laboratório, o nome das vidrarias, tudo aquilo daquela forma exata como vem lá no roteiro de laboratório, né? E a gente se esquece que ali são meninos que nunca tiveram contato com aquele tipo de vidraria, com aquele tipo de palavra, não sabe o que é. E muitas das vezes, quando a gente traz essa fala difícil, a gente distancia esses alunos do próprio interesse com relação à ciência. Então, às vezes, até teria um interesse que seria desenvolvido, mas a partir do momento em que ele percebe que, pera, mas que palavra é essa que ela está falando? O que significa isso? A partir do momento que tem esse primeiro contato, o adolescente, a criança, ela já formula na mente dela que aquilo é uma coisa difícil. E se é difícil, é praticamente inalcançável para ela. É coisa para pessoa que já formou, pessoa que está na graduação, mas não para ela que está ali naquela escola. Então, eu percebi muita dificuldade deles, e minha, inclusive, no início, quando eu comecei a dar aula, justamente por conta disso, porque eu estava completamente engessada naquele modelo, que é um modelo brancocêntrico e extremamente, assim, rígido, né? É como se fosse... Eu sempre me baseio me fugiu o nome aqui, no roteiro de laboratório, porque é tudo ali, né? A quantidade certinha de gramas, de ml e aquela coisa toda, e a gente tem que seguir aquilo ali à risca para dar certo. E aí a gente sai da graduação muito com essa concepção em tudo, né? Então, a gente tem, sim, uma certa dificuldade de transpor didaticamente aquele conteúdo de uma forma mais acessível. Eu até vi que aqui no chat tinha algum questionamento com relação a isso. Então, não foi algo que eu aprendi da noite para o dia. A partir do momento que eu comecei a perceber que estava tendo um distanciamento entre a minha aula e os meus alunos, eu comecei a sentar e a rever isso. Então, de qual forma eu poderia falar isso, que eu conseguiria explicar esse conceito, sem que ele perdesse essa característica científica, mas que, ao mesmo tempo, ele pudesse promover um entendimento mais simples na cabeça do meu aluno. Então, eu comecei a partir daí. E aí, não é só a questão da transposição, é a questão de como que você vai contar para os seus alunos quem são as pessoas produtoras de conhecimento. Então, por exemplo, se eu construo para o meu estudante que quem produz conhecimento é o homem branco, em todos os seus aspectos, mas é só ele é o centro, então eu já vou dificultar todo o meu caminho para fazer uma transposição didática que seja inclusiva. Eu já vou encerrar por aí. Então, eu tenho que começar a pensar em epistemologias não brancas também, porque essa inclusão ela começa a partir desse momento que eu reconheço que o conhecimento ele é formado por inúmeras pessoas de diversas etnias, de diversas áreas, e de diversas formas de saber. Então, eu preciso distinguir
aquela questão de achar que o saber ele precisa ser colonial, ele precisa ser moldado, ele precisa ser uma receita de bolo. Então, a partir do momento que eu começo a perceber que não é bem por esse lado, eu vou conseguindo pensar formas estratégicas de trazer a ciência de uma forma mais acessível para os meus alunos. Então, sim, eu percebi muito essa dificuldade, não só com relação aos meus próprios alunos, mas com relação a eu como pesquisadora, passar isso para eles, mas percebi que é um exercício diário, de você sentar e rever aquilo que você quer transpor e trazer como que eu posso dizer, trazer outras opções. Acho que quando você fica só em uma opção, de só uma forma de ditar conhecimento, né, porque muitas pessoas ainda acham que nós, como pesquisadores e cientistas, nós ditamos conhecimento, e na verdade não é isso. Acho que tudo é uma rede de construção. Então, a partir do momento que a gente começa a pensar por essa vertente, a biologia, a ciência, elas começam a ter uma forma mais fluida que pode chegar em todo mundo. Muito bom. Você colocou algo que, para mim, sim, significa que o problema ou os desafios são mais profundos do que, às vezes, a gente aborda, né? Em apenas transpor esse conhecimento científico ali e traduzir para algum idioma, o mesmo idioma, mas de uma forma diferente, mas tem a base, a fonte de onde a gente tira o conhecimento, também influencia a forma como o outro vai entender, como ele vai lidar com aquele conhecimento. Então, para mim ficou essa ideia de que talvez os desafios, ou provavelmente os desafios, são mais profundos do que esse simples tradução. Com relação ao inglês, Bruna, você, dentro do seu mestrado, você já fez esse compartilhamento de ciência no inglês? Você conseguiu fazer esse tipo de tradução, digamos assim? Ainda não vivi essa experiência, viu, Jadson? Eu ainda não me sinto seguro bastante para experienciar isso, né? Mas é algo que eu acredito que está muito próximo, né? Eu acho que a cada vez que a gente vai caminhando um pouco mais no mestrado, a gente está mais próximo de que essa situação ela chegue, né? Então, eu vou tentando me preparar da forma como me é possível, né? Então, tem alguns cursinhos, como eu havia mencionado, que partem de alguns projetos que trazem uma perspectiva do inglês mais acessível, mais afrocentrado, porque era até uma coisa que eu gostaria de mencionar aqui com vocês. É muito diferente a gente perceber uma disciplina, um conteúdo, não estou falando só do inglês, mas podemos mencionar o inglês aqui, né, como é a temática do evento, em que tudo que você vai falar naquele conteúdo está relacionado com coisas que não fazem parte do seu cotidiano. Então, se você abre uma apostila de inglês, quando você vai se deparar ali, por exemplo, com as atividades para os estudantes, são atividades, por exemplo, jantar, vamos pensar assim, um jantar, aí vai lá e ilustra aquilo como se fosse um banquete, assim, uma mesa bem grande e vários alimentos ali presentes, e aí eu fico pensando, como é que o meu aluno de periferia, que nunca se deparou com um banquete, que muitas das vezes ele vai ter o mínimo para ele se alimentar, o que não seria nem digno de, vamos dizer assim, uma refeição, de fato. Qual a relação que ele faz com as atividades, né? O que isso tem de próximo com a realidade que ele vive, com o contexto que ele vive? Ou, por exemplo, é uma atividade que está relacionada com shopping center, ou lojas e coisas assim do tipo, sabe? E esses são poucos os exemplos, mas, assim, perceber que a estrutura como o inglês ele é posto, por exemplo, nas escolas, nos cursinhos, já é uma coisa que distancia. Então, você não tem nem aquela coisa de se ver no contexto. Quando eu comecei a fazer esse cursinho que eu te falei, eu tive uma outra visão com relação ao inglês, porque eu me vi naquela atividade, eu me vi naquele contexto, né? Então, eu vi ali referências pretas, né, dentro do inglês, porque parece que a pessoa preta e o inglês, aqui no Brasil, elas são coisas completamente distintas, né? Eu sei que existe essa perspectiva em outros países também, mas eu falo daqui porque é onde eu vivo, então é onde eu tenho mais conhecimento, né, e vivência. Então, esse distanciamento, ele
favorece muito com que o aluno, além das barreiras que ele já enfrenta com questões financeiras, por exemplo, mas com a questão da afinidade também, sabe? Eu acho que divide, assim como a ciência. Então, acho que quando a gente traz uma proposta de divulgação científica que tem um recorte racial, que tem um recorte social, que vem mais nessa perspectiva, a gente consegue fazer com que esses indivíduos se sintam representados. Então, se eu me vejo na atividade de inglês, nossa, eu estou tendo uma representatividade ali, né? Eu estou vendo que eu faço parte daquele núcleo. Se eu, por exemplo, chego para o meu aluno durante a minha aula e estou explicando sobre as ondas, né? A transmissão de ondas 3D, por exemplo. E aí, para uma sala que 95% dos alunos são negros, eu viro para eles e falo assim, olha, sabe quem descobriu, quem patenteou essa transmissão das ondas 3D? Foi Valerie Thomas, uma mulher negra. E eu trago essa referência para eles. Vocês concordam comigo que naquele momento, aquele estudante, ele se vê naquele lugar? Poxa, então a ciência não é só para pessoas brancas. Eu também posso ser como a Valerie Thomas. Eu também posso ocupar esse lugar, né? Então, eu acho que vai muito dessa perspectiva, sabe? De aproximar e não de distanciar esses indivíduos de vários núcleos que são considerados de poder, né? Que no caso seria a ciência, a língua inglesa, dentre vários outros. Pessoal, nós estamos já no finalzinho do nosso seminário. Temos 6 minutos aqui e eu queria saber de vocês aí dentro da experiência que vocês possuem, nessa diversidade de experiência, para as pessoas mais jovens que estão iniciando agora, estão iniciando no idioma, no inglês, por exemplo, a comunicar a sua ciência, qual a dica que vocês consideram mais importante para que eles consigam lidar com esse ambiente, para que eles consigam comunicar a ciência e até mesmo a ter uma prosperidade ali na sua carreira, né, dentro da área científica? Qual a principal dica vocês dão? Só pedir para você ser um breve, até 2 minutos, para que a gente consiga encerrar nesse tempo, tá? Ketson. Posso iniciar, então? Para ser bem rápido, né? Eu baseio basicamente na minha própria vivência, né, em relação a isso. Primeiro, aproveitar desde o início toda oportunidade que tiver de ter contato com a língua de alguma forma, né? Seja pela música, seja pelo cinema, seja porque você conheceu alguém na escola, seja na igreja, por exemplo. Eu já tive essa oportunidade também. E segundo, eu aproveitei muito das bolsas que eu tive na universidade, tipo iniciação científica, bolsas de mestrado, para custear justamente esses cursos de línguas, né? Então, iniciação científica me custeou o início dos meus cursos de inglês já na graduação, né? Eu comecei a estudar inglês efetivamente, partindo daquela conversa que a gente teve antes, de a escola não preparar bem o aluno, isso é geral. Aproveitar essas oportunidades e, por exemplo, eventos, por exemplo, a SBPC, que é um evento de quem na graduação sabe que evento é esse. Eu ia muito, por exemplo, nos estandes do governo federal da Alemanha, que eles sempre estão no SBPC. Então, ia lá, conversava com o pessoal da Alemanha em inglês, ou tentar, pelo menos, né? Então, aproveitando todas essas oportunidades pequenas e também aproveitar o que a gente pode ter acesso dentro da universidade e tentar otimizar e aproveitar ao máximo isso aí, né? Perfeito, perfeito. Obrigado, Ketson. Andréia, Bruna, Rafael, vocês querem colocar? No meu caso, pegando já um pouquinho do que o Ketson falou, a minha maior dica, considerando a minha vivência, eu sempre tive muito medo, eu sempre quis ser muito perfeita, sempre muito certinha, e isso me matava muito, o querer ser muito perfeita, porque não existe isso no inglês. Eu tenho 3 anos vivendo aqui e eu tenho situações que eu não consegui entender certas coisas em inglês. Eu continuo sem entender algumas coisas, às vezes tem palavras que eu não sei, às vezes tem palavras que eu tenho que perguntar, tem vezes que eu faço alguma pronúncia errado, gramaticalmente muitas vezes eu faço erros, e eu vou sempre fazer erros, pode ser daqui a 10 anos eu vou continuar fazendo erros do mesmo jeito que eu faço em português, que todo mundo aqui sabe muito bem que
Na nossa própria língua, nós temos vezes que não entendemos coisas, que não sabemos, que não entendemos, que às vezes nem lembramos certas palavras. E isso acontece, e para mim o mais importante em termos de aprender uma nova língua é não ter medo de aprender, não ter medo de dizer que não sabe, porque não saber não é ruim. O que é ruim é desistir completamente de você mesmo por medo, simplesmente por medo de dizer que não sabe. E isso está também conectado com a questão de querer ser perfeito, porque ninguém é perfeito, ninguém aqui é perfeito, o meu inglês não é perfeito, o meu inglês é suficiente para me levar onde eu quero, mas ele não é perfeito, e ninguém nunca vai ser perfeito. Então, eu acho que se você tirar essa ideia de perfeição dentro da sua cabeça e se jogar, isso te leva para qualquer lugar que você queira. Muito bom. Então, o Ketson, aproveitar oportunidades diversas em ambientes diversos, aproveitar bolsas, iniciações e tirar a ideia de perfeição. No caso da Andréa, seriam dicas. Bruna, você, do jeito que você vê o inglês, que dica você daria para as pessoas, principalmente as pessoas que você conhece, alunos de periferia, que estão começando na área acadêmica? Que dica você daria para que eles pudessem, o que eles pudessem fazer por eles, de forma que independesse um pouco do ambiente, né, dentro do possível? Então, eu faço das minhas palavras as palavras do Ketson, da Andréia, que eu acho que foram colaborações muito ricas, e acrescento que, para que esses alunos, né, que vêm desse contexto um tanto quanto mais difícil, vamos dizer assim, que busquem conhecer a verdadeira história, né? Que eu acho que a partir dessa representatividade, quando a gente vê mais dos nossos em lugares de poder, a gente se sente motivado a seguir, né? Então, quando eu falo conhecer a verdadeira história, é justamente não só a história, né, do desenvolvimento do nosso país, mas também da nossa origem, né, querendo dizer assim, mas também buscar se mirar em alguns exemplos que a gente tem, né, de pessoas pretas que estão nesses lugares. Então, a Jaqueline Góes, por exemplo, está aí com uma baita representatividade dentro de um ambiente que é extremamente brancocêntrico e ali de poder, né? Então, acho que se esses alunos se mirarem nessas pessoas, perceberem essa representatividade e aproveitarem as oportunidades, ainda que pequenas, dentro de variados espaços, e também não terem medo, acho que é o caminho, assim, para seguir nessa carreira. Muito bom. Rafael? Eu acho que eu já meio que falei um pouquinho disso aí, né, cara? Eu acho que leitura faz uma diferença gigantesca. Acho que ler livros em inglês, ter a disciplina de se manter lendo todo dia um pouquinho, até o teu inglês vai evoluir muito, e não só o científico, que isso é uma questão, né? Às vezes você pode se especializar muito na parte científica, se dedicar muito para aprender a parte científica, e a hora que você vai realmente criar relacionamentos com pessoas, você não consegue, você só sabe falar de ciência, em termos científicos, e aí você também não entende o que as pessoas falam e tal. Então, acho que leitura faz uma diferença gigantesca. Legal. Pessoal, temos no nosso limite do tempo, mas a conversa foi excelente. Eu vi aqui a diversidade que a gente realmente tem aqui no país. Claro que não é perfeito, então a gente não pauta no perfeito, a gente pauta no que foi possível fazer dentro do nosso evento, mas eu já agradeço a todos os painelistas que aceitaram participar. A contribuição de vocês foi excepcional. Cada um tem sua própria visão, mas eu vi aqui que a visão de cada um de vocês se integra muito bem dentro dessa visão de Brasil e de um brasileiro, de pessoas que têm o idioma português como nativo dentro de um ambiente externo, um ambiente de outro idioma, mas também pessoas que estão no Brasil e que têm as dificuldades que a gente encontra no Brasil, próprias do Brasil e de outros países também. Então, agradeço a todos vocês, agradeço a GSA por propiciar esse momento de integração para todos nós aqui. Eu gostaria só de, novamente,
informar para todos que esse evento vai ficar gravado, então ele vai estar disponível lá no site da GSA, tá? No YouTube, no canal do YouTube da GSA, então quem não assistiu pode assistir esse evento novamente, né? Se perdeu algum pedaço dele, ou se perdeu todo. Então vocês vão poder fazer novamente essa visão diversa que a gente conseguiu trazer por aqui. E só para finalizar assim de verdade, eu queria que vocês vissem que cada um dos painelistas tem conexões, LinkedIn, e para que vocês se conectem com eles. Então, lembrando que cada um tem sua própria experiência, né? Então, quando a gente consegue se conectar com essas pessoas diferentes, o Rafael lá na Nova Zelândia, a Bruna que está aqui no Brasil, a Andrea e o Ketson, a gente enriquece, né, nossas conexões e temos oportunidades de aprender mais com essas pessoas. Então, vocês que estão participando, se conectem com os painelistas, se conectem com a gente da organização, que eu tenho certeza que a gente consegue ter um momento mais rico ainda fora desse evento e pode entrar em contato, conhecer um pouco mais sobre a vida, sobre o trabalho, sobre a ciência que faz. Tenho certeza que todos aqui têm uma história interessante para além desse evento, tá bom? Então, gente, agradeço a vocês. Uma boa noite para todos. Daniele, o José Humberto, vocês querem colocar mais alguma coisa para a gente finalizar? Acho que foi uma ótima finalização. Obrigada, Jadson. Só para realmente reforçar isso que você comentou, né, da conexão, eu acho que a conexão gera oportunidades, né? Eu percebi isso, assim, por exemplo, aqui na França, existem inúmeras oportunidades que às vezes no Brasil a gente não fica sabendo, simplesmente, né, porque não chega na gente. Mas se a gente tem alguma conexão, essas oportunidades aparecem e então, realmente, né, acho que a minha dica seria essa para as pessoas de início de carreira. Procure essas conexões. Eu também estou disponível, né? Se alguém quiser comunicar através do meu LinkedIn. Tem experiência nos Estados Unidos, na França, né? Então, se alguém precisar de alguma dica, também estou à disposição. Tá certo? Muito obrigada a todos os participantes, aos nossos queridos panelistas. Foi uma discussão muito rica. Obrigada a todos, e em especial à GSA pela essa oportunidade. Tchau, pessoal. Boa noite para vocês. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado aí Boa noite. pela presença de todos.